Boa tarde para os nossos seguidores aqui do Yahoo Notícias. Eu sou a Letícia Coatel, editora aqui do Yahoo. Hoje eu estou aqui com o Cher Soares. Ele é consultor e palestrante especialista em comportamento. Hoje a gente vai estar aqui para falar, para tirar algumas dúvidas sobre carreira, né, Cher? Isso, vamos falar de carreira, vamos falar de comportamento, vamos falar de salário, de promoção, de uma série de coisas que vai interessar para muita gente. De tudo que as pessoas querem saber, né? Porque a gente vive um momento econômico muito frágil no Brasil, muitas demissões, são pelo menos 3 milhões de pessoas desempregadas. Sem dúvida. E a gente vai tentar dar algumas dicas sobre promoção e demissão, né, Cher? O que leva a uma promoção, o que leva a uma demissão, como evitar, como conseguir essa ascensão dentro da empresa, principalmente diante deste momento delicado que a gente vive. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que só vai assistir a gente, Letícia, quem tiver interessado em promoção. Então, quem não tiver interessado em promoção não precisa acompanhar o live aqui, porque é só para quem quer ser promovido algum dia da sua vida. E o que leva a uma promoção? Muita gente deve entrar naquela, estou há tanto tempo na empresa, não recebo uma promoção, Sim. O que eu preciso fazer, como que eu faço esse diálogo, como que eu preciso me comportar? Então, quais são os caminhos que levam uma pessoa a ser promovido e depois, do outro lado, quais são os caminhos que levam uma pessoa a ser cortada? Para ser cortada, sem dúvida, né? Afinal de contas, muitas pessoas foram demitidas nesses últimos 2 anos. 2017 é um ano que a economia começa a se recuperar, a gente tem boas perspectivas, mas tem ainda risco de demissão. Então, a pergunta que você que está assistindo a gente aí precisa começar a pensar é: se houver mais um corte na sua empresa, será que você está na mira daqueles que serão desligados? Ou será que você está na lista daqueles que serão até promovidos? É isso que a gente vai discutir aqui. Se interessa para você, curte aí, compartilha, avisa para os seus amigos que a gente está ao vivo e esse assunto interessa muito a você e todo mundo. E quem estiver acompanhando a gente e quiser tirar dúvidas, a gente vai estar aqui lendo as perguntas, o Cher vai responder. Então, participem, mande as dúvidas, mande as perguntas que a gente, com certeza, eu passo para você. Você responde aos nossos seguidores. É isso aí. Então, promoção ou demissão? Ou demissão. Muito bem, gente. Então, um prazer falar com vocês. Eu sou o Cher Soares. Como disse a Letícia, eu sou consultor, eu sou palestrante. Eu sou especializado na área de comportamento, né? Eu costumo dizer para todo mundo que comportamento é tudo. Eu faço palestras nas áreas de vendas, nas áreas de liderança, na área de motivação, na área de gestão de mudança, de clima, de cultura, de carreira, de empreendedorismo. E por que eu falo de tantos assuntos? Porque a base de tudo isso é comportamento. Então eu venho estudando comportamento há muitos anos. Eu venho estudando por que algumas pessoas alcançam o sucesso e por que outras pessoas, a despeito de terem muito potencial, acabam não atingindo aquele sucesso que desejam para suas vidas. Nós já conhecemos os grandes desafios que a mudança de comportamento impõe. Então, mudar de comportamento é, de fato, muito difícil. Abandonar os sabotadores é um grande desafio. E é isso que nós vamos discutir aqui. Eu e a Letícia, a gente vai bater esse papo com vocês. E eu queria muito responder as suas dúvidas, as suas perguntas. Então, para você que está aí batendo a cabeça com algum tema, com algum assunto, a dica para você é o seguinte: não bata a cabeça, bata metas. A vida foi feita para a gente bater metas e não bater a cabeça. Então, se você estiver batendo a cabeça aí, põe aí tua pergunta, faz a pergunta para mim, que vai ser um prazer, uma honra falar contigo, responder as suas dúvidas. E enquanto isso, curte, compartilha, comenta, espalha para os seus amigos, que a gente está aqui no Yahoo, para que a gente possa espalhar essa mensagem para muitas pessoas. Então vamos lá, começar com promoção e demissão. Você mencionou metas, né? A meta, ela é um bom caminho para você não bater a cabeça. Sim. Para você, de repente, conseguir uma promoção, conseguir uma melhora da sua situação dentro da empresa. Como se estabelece essas metas? Como que o nosso seguidor, como que ele pode começar a estabelecer essas metas? Muito bem, a gente vai começar discutindo um assunto que talvez seja até um clichê, mas que é muito importante a gente enfatizar. Todo mundo fala de meta, fala-se de meta há muito tempo, mas o fato é que poucas pessoas
tem metas definidas. A maioria das pessoas tem aquilo que a gente chama de wish list, né? Que é aquela famosa lista de desejos. E muitas pessoas têm uma lista de desejos e têm aquele comportamento esperançoso. Eu desejo isso, eu desejo aquilo e eu espero que isso aconteça. Olha só, isso nem de longe é uma meta. Uma meta é radicalmente diferente disso. Então, uma meta é algo tangível, é algo específico, é algo que você consegue redigir e dizer claramente qual é efetivamente o objetivo que você tem. E a coisa mais importante a respeito de metas é, primeira dica, você precisa tê-las. Então, se você está escutando a gente aí, a pergunta para você é, você tem metas definidas? Você conseguiria agora, ó, ao vivo, conseguiria pôr no papel suas 5 principais metas para 2017? Você conseguiria pôr no papel suas 5 outras principais metas para a sua vida nos próximos anos? Se você titubear, hesitar, não conseguir, é porque você não tem. Então você precisa ter as metas por escrito. Aliás, ter as metas primeiro, essa é a primeira dica. E a segunda, muito relevante, para depois a gente chegar no como, é ter as metas por escrito. A gente, às vezes, não dá devida importância para esse tema e a gente acha que só pensar na meta, que só se concentrar na meta é suficiente. Mas o que faz toda a diferença é escrever a meta. É tirar aí 30 minutos e fazer uma redação bem feita. Você vai ver que é um desafio. Às vezes parece fácil. Você até não escreve por achar que é tão fácil, porque é tão simples. Então, quando terminar o nosso live aqui, ó, para um pouquinho, tenta escrever a meta, que você vai ver que é um desafio importante, mas você terá dado o segundo passo, que é ter suas metas por escrito. Lembrando que a gente está aqui ao vivo com o Cher, ele é consultor e palestrante na área de comportamento, então vocês podem mandar perguntas aqui relacionadas a comportamento e carreira. Cher, já chegou algumas perguntinhas aqui pra gente. Então vamos lá. E o Daniel Alves, ele falou que ele está desempregado e ele quer saber como faz para se sair bem numa entrevista. Muito bem, Daniel Alves, você já começou bem, que você tem nome de jogador famoso e rico, viu, Daniel? Então vamos lá, o que é que você precisa fazer, Daniel? A questão é, eu conheço muitos headhunters, eu conheço muitos profissionais de RH, muitos recrutadores, ou seja, pessoas que entrevistam pessoas. Então, um dos grandes desafios de um processo de seleção, de recrutamento e seleção, primeiro é você ter o seu currículo selecionado. Por quê? Porque quando se abre uma vaga hoje, como disse a Letícia aqui, nós temos, infelizmente, muitos desempregados no Brasil. Então, quando você tem a publicação de uma vaga, chovem, Daniel, chovem currículos para essa vaga. Então, o seu primeiro desafio é como é que você vai fazer para se distinguir? E eu vou te dar uma dica bem legal. É uma dica meio ousada que, na verdade, eu li essa dica na internet ontem, eu achei muito curioso, que foi um publicitário, Letícia, que foi muito criativo, um publicitário que ele tentava ser entrevistado por uma empresa já há mais de um ano. Mais de um ano que ele tentava ser entrevistado por essa empresa, ele não conseguia. E aí ele se disfarçou, sabe de quê? De entregador de uma confeitaria. Ele montou uma caixa de, tipo, docinhos de chocolate, se disfarçou de entregador, comprou uma sacolinha, bateu na empresa, disse que estava indo fazer a entrega e dentro da caixinha tinha uma entrega para a pessoa do RH com 2 docinhos de chocolate, o currículo dele lá dentro dizendo o seguinte, olha só, como eu não consegui ser entrevistado por vocês ainda, eu estou conseguindo pelo menos matar a fome de vocês. E ele foi considerado muito criativo e o RH chamou esse rapaz para ser entrevistado. E a chance de ele ganhar um emprego é muito grande. Então, Daniel, sua primeira dica, se distinguir. Você precisa parar para trabalhar seu currículo de uma maneira criativa, relevante e objetiva. Recrutadores não têm muito tempo para ler páginas e páginas. Recrutadores não suportam aqueles currículos que têm enchimento de linguiça, para a gente falar no português muito claro. Recrutadores não suportam conversas para boi dormir. Então você precisa ter um currículo relevante, muito bem escrito, então seja crítico, peça para que outras pessoas critiquem o seu currículo. E aí você começa a se distinguir. E aí vem a segunda etapa. Se você for chamado para a entrevista, você precisa se preparar. Então, os recrutadores, headhunters, me dizem no dia a dia que eles se surpreendem muito com a quantidade de pessoas que chegam muito mal preparadas para uma entrevista. Você pergunta para o candidato quais são seus 3, 4 principais talentos.
Pontos fortes. O candidato não sabe falar isso na ponta da língua. Quais são os resultados que você gerou nas empresas onde você trabalhou? Os candidatos não sabem responder isso na ponta da língua. Então você precisa se preparar pensando na seguinte forma, Daniel, e essa dica é importante para você e para todo mundo. O que é que uma empresa está procurando? Qual é o perfil de um profissional que uma empresa está procurando e quais serão as perguntas que um recrutador provavelmente fará para que você comece a planejar as melhores respostas que você vai fazer com eloquência, com entusiasmo, de maneira a impressionar o seu recrutador. Se você começar por aí, a chance de você progredir são muito grandes. A gente está com bastante pergunta aqui dos nossos seguidores. Então, vamos lá, vamos tentar responder todas. Agora a gente vai responder aqui para Cristina Araújo. Ela está perguntando o que são esses sabotadores dentro das empresas, como reconhecê-los? Legal, a Cristina, né? Cristina Araújo. Muito bem, Cristina, eu vou responder essa pergunta e eu acho que essa pergunta também interessa para todo mundo. E como são muitas perguntas, olha só, se a gente não conseguir responder todas, você depois manda aqui no Yahoo as suas perguntas, entre em contato comigo, procura a minha rede social, meu Facebook é Cher Soares e a gente tem lá uma série de dicas para vocês. Mas vamos para a pergunta da Cristina, uma pergunta muito relevante. Cristina, vamos lá, o que é um sabotador? Como a própria palavra diz, sabotador é algo que acaba deflagrando um processo que gera um problema, que cria um mau resultado. Todos nós, como seres humanos, nós somos falíveis, ou seja, nós cometemos erros. O que é que começa a distinguir pessoas de sucesso e de fracasso? Pessoas de sucesso tendem a aprender com os erros, com os dela e com os erros dos outros, e tendem a não repetir erros. Então, a repetição de erro, por exemplo, é um grande sabotador. As pessoas, em algum momento, elas negligenciam algumas questões, não dão a devida atenção aos detalhes e começam a incorrer em comportamentos que sabotam a sua própria imagem, a sua performance e a sua reputação. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui que são muito comuns no dia a dia e estão, muito importante, Cristina e Letícia, entre as principais causas de demissão. Olha só que dica importante. A maioria das pessoas é contratada por competências técnicas e é demitida por comportamentos inadequados. Quais são alguns dos comportamentos que estão entre os principais sabotadores? O primeiro deles é assim, ó, top of mind, campeão da categoria. Reclamar de tudo e reclamar para quem não resolve. Olha só, gente, líderes, gerentes, diretores, executivos não suportam, não toleram pessoas que reclamam de tudo. Então, quando você reclama, você às vezes acha que você está até denegrindo a imagem de alguém, mas o que você está fazendo é dando um tiro no pé, porque você está denegrindo a sua própria imagem. Começa a colar em você aquele rótulo que você é um reclamão. Isso é um sabotador. Um outro sabotador é aquela postura de vitimização. Sabe aquela pessoa que é vítima? Ó vida, ó azar, não fui eu, foi o mundo, foi o sol, foi a chuva, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu chefe. Enfim, quando você não tem culpa de nada, eu costumo dizer que você é o responsável por tudo. Então, as empresas também não toleram aquelas pessoas que se vitimizam. As pessoas estão buscando profissionais que se tornam responsáveis pelos seus próprios comportamentos. Sabe aquela pessoa que sempre está atrasada? Aliás, que é um outro sabotador incrível, aquela pessoa que se atrasa para tudo, que não honra, que não cumpre seus compromissos. Essa pessoa, sem perceber, ela está se sabotando, porque cada vez que ela faz isso, ela vai como se estivesse debitando na conta dela mesma, na imagem dela mesma, uma série de questões que vai fazendo com que ela comece a ser deixada de lado, comece a ficar de escanteio, e aí na hora de um corte, de um desligamento, quem é que você escolhe? Aquelas pessoas que não são tão relevantes para a organização. Ó, a gente tem aqui o Amauri Eugênio, ele está contando um seguinte caso para ver se a gente consegue responder. Ele fala assim: hoje uma construtora anunciou o desligamento de um estagiário após ele ter feito publicações sexistas e com discurso de ódio em seu perfil no Facebook. As redes sociais influenciam na contratação e na demissão de um profissional? Acho que diante de tudo que tem acontecido, né, ou como as pessoas têm usado o Facebook, eu acho que essa é uma questão muito pertinente, né? Por mais que a rede social seja uma coisa muito pessoal sua,
ela é primordial muitas vezes, né, chefe? Não tenha dúvida, você está exposto. Você está sendo ali olhado. Perfeito. Letícia, tem um ditado que diz o seguinte, A pergunta foi do Amaury. Do Amaury. Ele que traz essa situação. É Amaury Eugênio, não é isso? Amaury Eugênio, exatamente. Amaury, esse ponto é muito relevante. As pessoas estão sendo muito negligentes com rede social. O que acontece é o seguinte, tem um ditado que diz o seguinte, a semeadura, né? Ou seja, o semear, ele é facultativo. A colheita é obrigatória. Ou seja, aquilo que você plantar, você vai colher. A rede social, ela é pública. E, sem dúvida nenhuma, você usa. Provavelmente, seu empregador usa também. Seus colegas usam também. Então, quando você posta coisas, você está assumindo, de forma deliberada, um risco em relação à sua imagem, em relação à sua reputação. É lógico que ali é a sua vida pessoal, mas hoje não existe, gente, essa separação daquela coisa do tipo, eu deixo o meu lado pessoal em casa, porque dentro da empresa eu tenho só o lado profissional. Será que isso é verdade? Isso, acabou. Né? Será que se você tiver, digamos você que está escutando a gente, você tem um filho, você tem uma filha, se seu filho estiver em casa, com febre, passando mal, quer dizer que no trabalho você não se preocupa com isso? Isso não existe. É claro que não. Assim como, quando você está em casa, você também tem lá as suas responsabilidades. Ou seja, você agora é um ser universal, integral. Postou lá, não tem jeito. As pessoas começam a formar opiniões a respeito de você. Então, o brasileiro ele é muito irônico, ele é muito sarcástico. Eu tenho criticado, eu adoro o lado criativo e divertido da cultura brasileira. Mas nós temos que tomar um pouco de cuidado com essa tendência que a gente está dando para o lado do que a gente chama de zoeira, né? Então, tudo virou uma zoeira. Sexta, sua linda, vem em mim sexta-feira, o barzinho tá chegando, eu amo a cachaça. Se você só posta coisas desse tipo... Pega mal. Pega mal. Na hora que seu empregador entra lá na rede social, ele começa a dar uma olhada e ele vê o seu perfil. Uma das coisas que a gente diz, você deve lembrar de um ditado antigo que talvez sua avó dissesse para você, que é o seguinte, Amaury, diga-me com quem andas e te direi quem és. Hoje eu costumo dizer o seguinte, diga-me quem segues e eu te direi onde vais chegar. Ou o que posta, né? Ou o que posta. Você sai postando. Porque imaginou, você entra na rede social lá do Amaury, está escrito num grupo do seguinte, eu odeio meu chefe. Imaginou se seu chefe entra na sua rede social e resolve olhar o seu grupo? Então, sim, é muito importante, Amaury, tomar cuidado com isso. Algumas empresas são mais ortodoxas, outras menos, mas, de novo, sem desculpa, sem vitimização. A responsabilidade é de quem postou e a gente precisa pagar o preço das nossas escolhas, dos nossos atos. Eles sempre terão consequências. Ó, a gente tem mais pergunta aqui, lembrando que a gente está com o Cher Soares, ele é um especialista em comportamento. O Emanuel Pires, ele está perguntando como saber se você está na próxima lista de cortes. Existe algum sinal de que isso vai acontecer? Porque às vezes, assim, né, acontece do funcionário achar que foi pego de surpresa, mas, na verdade, os sinais vêm sendo dados há algum tempo. Como perceber esses sinais, Cher? Eu acho que essa é a dúvida do Emanuel Pires. Emanuel, muito bom, Emanuel. Essa dúvida é muito legal. Sua pergunta é muito objetiva. E a coisa funciona dentro de uma empresa como funciona na natureza, né? O nosso corpo, por exemplo, ele dá sinais. Quando você começa a sentir uma dor de cabeça, quando você já passou por aquela situação de ficar muito tempo sem fazer um exercício, aí resolve de um dia para a noite virar o grande corredor. Tem 10 anos que ele não faz exercício e resolve virar o Ironman. Aí corre 10 quilômetros num dia. Como é que está seu corpo no outro dia? Seu corpo diz assim não, amigo, uma dorzinha aqui, outra ali, né? Então, o que acontece? Dentro da empresa, você costuma receber muitos sinais. Se a demissão é uma surpresa, significa que provavelmente o gestor não fez um bom trabalho. Porque uma demissão nunca deveria ser uma surpresa. Porque aquela pessoa que está sendo demitida, salvo numa situação específica de uma grande crise, que eu tenho que fazer um corte gigantesco, mas salvo nessa situação, aquela pessoa que está sendo demitida, ela tem que ter recebido alertas, feedbacks, observações corretivas, avaliações de desempenho, para que ela perceba que ela está meio que se desviando da rota. Então, o papel do gestor nessa situação é primordial. O papel do gestor é fundamental. O gestor que não especifica para o funcionário o risco, inclusive, que ele está correndo, ou é um gestor incompetente, ou é um gestor que não tem coragem. Por isso que o feedback com uma certa frequência
ele é muito bem-vindo. Ele sempre deve ser feito dentro de uma equipe. Dentro de uma equipe, o feedback é uma ferramenta fundamental, ele precisa ser feito e se você não estiver recebendo feedback, você também tem a responsabilidade de pedir o feedback. Por quê? Porque a gente fala muito de feedback, mas o brasileiro ele tem um comportamento que tem hora que ele se melindra com certa facilidade, não é? Às vezes a gente acha que gosta de feedback, mas o que a gente gosta mesmo é de elogio. É de elogio, né? O feedback não necessariamente vai ser um elogio. Exatamente. Pode ser um elogio, mas às vezes pode ser melhora um pouquinho aqui, melhora um pouquinho ali, tá ótimo aqui, mas aqui dá para melhorar. E aí tem gente que fica dodói, chateadinho, hashtag chateado. Por quê? Porque ele ficou incomodado porque recebeu um feedback. Olha só, o feedback é um alerta, é alguém te dando uma chance de corrigir um comportamento. Os americanos dizem que o feedback é um presente, porque alguém está te dando a condição de mexer em alguma coisa, está tornando você consciente. Então, vamos lá. Se o seu gestor não te dá feedback, você precisa pedir o feedback. E voltando para a tua pergunta, se você não tem nenhuma pista, se você está confuso em relação a qual das duas listas você está, vale a pena você chegar para o seu gestor e falar algo mais ou menos assim: meu gestor, eu, aqui dentro dessa organização, quero ser alguém muito relevante. Eu quero ser alguém de alta performance. Eu gostaria de estar entre os melhores desta organização. Como é que eu estou hoje em relação a esse objetivo? Como é que você me vê? E se você faz uma pergunta dessa, você tem que se calar para ouvir o feedback. Na hora que você começa a ouvir o feedback, aí você começa a perceber se você está mais para um lado, mais para o outro. Mas se você fizer isso, nunca você será pego de surpresa. Legal. Ó, a gente está recebendo várias perguntas. O Cher, ele é especialista em comportamento, a gente está falando aqui sobre carreira. A gente tem aqui, Cher, o Anderson Moreno. Ele quer saber como que a gente sabe se foi bem numa entrevista. Porque também tem um problema, né? Às vezes os recrutadores, nem sempre eles dão um feedback. Pro sim e pro não, sim. Né? Então, que sinal que a gente pode interpretar de fui bem nessa entrevista de trabalho ou fui mal nessa entrevista de trabalho? É a pergunta que o Anderson Moreno está fazendo aqui pra gente agora. Muito legal, Anderson. Sua pergunta também é muito relevante. E, de novo, lá no meu Facebook e no YouTube, você pode procurar aí por Cher Soares, você tem uma série de vídeos onde eu deixo uma série de dicas para que você possa melhorar a sua performance pessoal e profissional. E esse ponto específico é um grande desafio, por quê? Veja bem, você tem de novo, como disse a Letícia há pouco, infelizmente um quadro de desemprego alto no Brasil. Então muita gente desempregada. Quando abre uma vaga, chovem currículos. E aí os recrutadores, às vezes, têm 500, 600, 700, 1000 currículos para uma vaga. Então eu vejo todo mundo reclamando que recrutador não dá retorno, que ele não dá notícia. Tem hora que é difícil mesmo. Imagina você ter que responder para 999 pessoas. Então, infelizmente, você não pode depender disso. Você tem algumas maneiras de lidar com isso. A primeira delas vamos eliminar ela, que é mais simples. Se você não foi contratado, você já sabe que você não foi o melhor. Não quer dizer que você foi mal, mas quer dizer que alguém foi melhor do que você. Esse é um ponto. Segundo ponto é você perguntar para o recrutador. É você efetivamente perguntar: como é que eu me saí na entrevista? Como é que o meu perfil atende às exigências, aos critérios do cargo e quão bem posicionado eu estou? Vários recrutadores te darão uma resposta ali politicamente correta, não vão se comprometer com você, até porque nessa altura desse processo ele ainda não tomou essa decisão, ele ainda não fez esse processo, mas esse feedback dele já vai te dar um sinalizador claro se você tende a ir, por exemplo, para o grupo dos finalistas ou se você já está descartado. A gente costuma rapidamente pegar isso aí. E uma outra maneira de você lidar com isso é você começando a fazer a sua autoanálise, a sua autocrítica no pós-entrevista. Começa a se avaliar. Ou seja, de todas as perguntas que o recrutador fez, você respondeu bem, de forma objetiva, começo, meio e fim? Você enrolou ou você trouxe evidências? Você conseguiu ser objetivo, estruturado, relevante? O seu recrutador se interessou por você?
Ou seja, ele ampliou a discussão, ele emitiu sinais que deram pistas de que você estava indo bem. Então, essa é uma questão muito importante. E aí uma dica que também pode ser relevante para você é o seguinte: nós gostamos de admirar, né? Nós brasileiros adoramos idolatrar alguns ídolos em todas as áreas, no futebol especialmente. Bom, o que é que esses ídolos têm em comum? Eles treinam. Todo craque, todo grande jogador treina e treina muito. Então, se você está passando por um processo onde você já fez 10, 15, 20 entrevistas de emprego e não avançou, pode ser que você esteja falhando em alguma coisa muito crítica. Quer uma sugestão que é matadora? Procura 2 pessoas que você conheça, que você valorize profissionalmente. Não são amiguinhos, não. Pessoas que queiram te dar colo e ombro, não. Pessoas que você valorize profissionalmente. Peça para essas pessoas simularem uma entrevista com você e, se possível, grave. Se possível, grave e depois assista. Você vai começar a perceber quais são as falhas, quais são os desvios de comportamento que você está deixando escapar e por que é que você pode não estar se saindo muito bem nas entrevistas, beleza? Espero que seja útil essa dica para você. Só repetindo, com quem eu estou aqui com o Cher Soares, tem aqui seguidores perguntando o seu nome, é S-C-H-E-R, Cher Soares. Exatamente, S-C-H-E-R. Eu acho que só tem eu com esse nome na rede social. Especialista em comportamento. Cher, a gente tem uma pergunta aqui muito interessante, eu acho que da Maria Júlia Pedroso. Ela sofre de fobia social e ela gostaria de saber como que ela faz para agir socialmente no ambiente de trabalho. A gente sabe que essa comunicação, que essa sociabilidade faz toda a diferença hoje no mercado de trabalho, o fato de você se relacionar bem com uma pessoa da equipe. Às vezes, muitas vezes, né, Cher, não está ligado ao que você sabe tecnicamente, o que é o comportamento. E às vezes uma pessoa mais retraída, mais fechada, é mais complicado. Como que a gente ajuda a Maria Júlia? Maria Júlia, essa pergunta é muito interessante. Eu imagino que você esteja angustiada com esse ponto, Maria Júlia, e eu espero que eu consiga ajudá-la muito. E, de novo, vai lá no meu Facebook, Cher Soares, tem um monte de vídeo para você, tem artigo, tem dicas para você lidar com isso, porque eu vou te dar aqui algumas dicas, mas você precisa ir mais a fundo nesse ponto. Todo mundo que tem fobia social sofre muito, porque é uma angústia muito grande. Você se sente pressionada pela sociedade a interagir, ou seja, a interagir socialmente, e por outro lado tem algo dentro de você que faz parte da sua natureza, que faz com que isso seja um processo extremamente desgastante, extremamente custoso para você. Então vamos lá, vamos lidar com os fatos. Dependendo da sua área de atuação, a demanda social é maior ou menor. Então, se você tem uma barreira muito grande, você poderia começar a se encaminhar para áreas que tivessem menor demanda social. Já imaginou se você é uma vendedora com fobia social? Já imaginou se você é uma recepcionista com fobia social? É muito difícil mesmo. Então, você poderia se encaminhar para áreas mais técnicas, áreas de análise, áreas de maior especialização, onde você pudesse ficar mais reservada, fazendo o seu trabalho e com menor demanda social. Menor. Por quê? Porque não será inexistente. Vocês todos sabem disso, Maria Júlia não deve ser diferente com você. Nós vivemos num mundo onde a networking é muito importante, onde o relacionamento é muito importante. E nós, como seres humanos, nós julgamos as pessoas. Infelizmente, é um fato. Você vê alguém e você começa a formar ideias, opiniões pré-concebidas a respeito de alguém. E, infelizmente, no Brasil, a gente acaba julgando muito as pessoas introvertidas como pessoas desinteressantes, o que não é verdade. Nós temos, por exemplo, é uma coisa que eu acho que você vai gostar de saber, nós temos algumas pessoas muito introvertidas que estão no topo do mundo. Afinal de contas, o homem mais rico do mundo é o Bill Gates, é um declarado introvertido e alguém que sofreu de fobia social durante muito e muito tempo e ainda sofre com isso. Então, se o Bill Gates conseguiu ficar multibilionário, a Maria Júlia pode conseguir ficar também. Bom, como é que você pode lidar com isso na prática? Você tem que começar fazendo aquilo que eu chamo de pegar primeiro aquelas frutas que já caíram do pé, que já estão no chão. Ao invés de você procurar grandes desafios, imagina, você é alguém com fobia social e resolve fazer uma palestra. Provavelmente vai ser bem desafiador. Então começa criando pequenos desafios para você, pequenos grupos de pessoas mais parecidas com você,
pequenas interações, monta 2 ou 3 rituais e peça ajuda para essas pessoas, para que algumas pessoas possam te ajudar a se inserir num contexto social. Comece a perceber que não tira pedaço, que não dói, que não machuca, que no fundo, conviver com outras pessoas é algo absolutamente normal. Quando a gente tem fobia social, às vezes é um sintoma de um medo excessivo de exposição. A gente tem receio, às vezes a gente não se acha tão bom, a gente acha todo mundo melhor que a gente, a autoestima da gente às vezes está meio prejudicada e você fica com medo da sociedade. Mas olha só, de perto ninguém é muito normal não, tá? Então todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos, todo mundo erra e todo mundo acerta. Nós somos pessoas normais, todos nós nascemos com 24 horas por dia e na hora que você começar a perceber que você tem um talento especial, um lugar especial nesse mundo, você vai começar a interagir com algumas pessoas e você vai começar a fazer disso uma rotina. Isso é meio que como fazer uma academia, tá, Maria Júlia? No começo vai ser mais difícil, vai dar preguiça, seu cérebro vai dizer para você, não vai, dorme mais um pouquinho, descansa, deixa para lá. Mas se você dá o primeiro passo, dá o segundo, dá o terceiro, você começa a se acostumar. E à medida que você vai se acostumando, você começa a gostar. Mas assim como numa academia, para quem não suporta fazer, começar a fazer isso sozinho é muito trabalhoso. Então assim, ó, escolhe um amigo, escolhe uma amiga, monta aí 1, 2 parceiros, pede ajuda, fala, vamos junto, me ajuda aqui, me cobra, me desafia. E você vai começar a perceber que seu dia a dia vai ficar muito mais dinâmico. A gente está no mundo que é gente trabalhando com gente, criando e produzindo serviços para prestar para outras pessoas. Ou seja, é um mundo de seres humanos e você, como um ser humano, é muitíssimo bem-vindo em toda e qualquer roda e círculo social. Quero ver você postando depois seus comentários aqui no Yahoo, hein? Diz aí pra gente quais são as suas conquistas, seus progressos nesse ponto, tá, Maria Júlia? Sucesso para você. Às vezes também, né, Cher, de carona com o que você comentou, às vezes é uma atitude pequena que começa. Então, identifiquei aqui no ambiente de... Ninguém é obrigado a querer conviver com ninguém, mas às vezes a gente não tem como fugir disso. Identifiquei aqui no meu trabalho um colega com quem eu me identifico mais, uma hora eu chamo esse colega para tomar um café e assim vai, né? Aos poucos. Chamo hoje, chamo de novo a semana que vem, de um colega passa para 2, mas sem ser uma coisa forçada, né? Uma coisa no tempo dela. No tempo dela, sem essa ansiedade, porque é isso que normalmente gera a pressão sobre você mesmo. Então, eu costumo dizer o seguinte, se divirta. Se divirta. Você vai trabalhar? Se divirta. Você vai ter que fazer uma apresentação? Se divirta. Enquanto você estiver se divertindo, tá valendo e você vai ver que você vai, ó, fobia social vai sumir assim. Agora tem outras dicas, tá? Que são mais profundas. Vai lá no Facebook, Cher Soares, procura um pouquinho lá, deixa lá seus comentários, suas perguntas e eu vou publicando alguns vídeos e outros artigos que podem ajudar você, Maria Júlia. Vai fundo. Ó, a gente tem mais uma pergunta. A gente está com várias perguntas, vamos respondendo aqui enquanto der. A gente tem uma pergunta aqui da Dani Dumont. Como se comportar quando o recrutador pede para você falar da sua carreira durante a entrevista? A Dani Dumont está dizendo que, às vezes, falar muito sobre a carreira pode colocar uma impressão meio de insegurança quando você sai desembestado a falar da sua carreira. Isso procede? Como que se comporta quando o recrutador vai pedir para você... Fala um pouco aí sobre a sua carreira. Muito bem. Dani Dumont, não é isso? Dani Dumont. Dani, recrutadores estão treinados para fazer boas perguntas, perguntas profundas que consigam extrair a verdade dos candidatos e para ouvir as respostas de forma atenta e conectada para que ele possa, inclusive, ler os seus sinais. Nós sabemos que existem aqueles entrevistados profissionais, não é? São aquelas pessoas que são muito boas de entrevista. Então o recrutador está preparado para isso. Não existe uma receita aqui, mas existem algumas regrinhas que merecem ser observadas. Quais são elas? A Letícia falou agora há pouco, sair desembestado falando. Não precisa disso sob hipótese alguma mesmo. Por quê? Porque você deveria sempre responder aquilo que foi perguntado. Se preocupem em não dar informação de menos e não dar informação de mais. A responsabilidade de fazer a pergunta é de quem está perguntando. Então ele fez uma pergunta, se você não entendeu,
você pode ponderar para ele o que exatamente você quer saber. Porque tem pessoas que não sabem perguntar direito. E às vezes ele vai fazer uma pergunta meio incoerente, meio incompreensível, e você se enrola tentando responder algo que você sequer entendeu. Então, primeiro ponto, entenda a pergunta. Entendendo a pergunta, você já sabe o que ele pretende ouvir de resposta. E aí você responde começo, meio e fim. Ou seja, de forma objetiva e pragmática. E cronológica, né? Cronológica, porque essa coisa de ir para um lado, ir para o outro, vai para o fim, volta para o começo, ela já é um indicador de que você não estrutura seu pensamento. E se a pergunta está aberta, assim, né? Às vezes a pergunta é essa mesma. Fale aí sobre a sua carreira. Se você tiver raciocinado cronologicamente, então você vai falar, me formei no lugar tal, trabalhei no lugar tal, fazendo XYZ. Depois trabalhei no lugar tal, fazendo XYZ. Você estabelece uma cronologia que eu acho que você não foge do raciocínio. Sim. E responde a pergunta, né? Perfeito. E por isso, novamente, o currículo é algo muito sério. Tem pessoas que sentam e fazem um currículo em 5 minutos. Ou você é um expert em currículo, ou você não está dando a menor importância para o seu próprio currículo. Então, faça bem feito, ensaie. Porque, como disse a Letícia, aqui é fundamental que você tenha essa cronologia, porque quando alguém fala para você, fala sobre a sua carreira, na sua cabeça você já sabe onde começou, você já sabe por onde passou e até onde chegou, com os principais marcos. A pergunta é, você precisa ir a fundo, dar todos os detalhes? Não. Você pode fazer essa visão do todo, aquilo que nós gostamos de chamar de overview, né? Que é uma palavra que o mercado gosta, e de repente você devolve para o entrevistador uma outra pergunta, que é o seguinte, aonde você gostaria que eu me concentrasse mais? Quais são os aspectos mais relevantes para você? E aí você vai, tirar de letra. Ou às vezes o próprio recrutador, quando você dá uma resposta cronológica, e aí vamos supor que um determinado cargo em um determinado lugar que você trabalhou chame a atenção. Ele até pode te fazer a pergunta, me fale mais sobre o lugar tal e o que você fez lá. Aí nisso você vai afunilando e a conversa, o processo vai ficando mais direcionado, né? Sem dúvida. Então, acho que essa cronologia, ela é fundamental quando essa pergunta for muito aberta. E claro, é o que costuma ser, né? É o que costuma ser. Porque quando o entrevistador faz uma pergunta, olha só, isso é muito importante. O que é que está por detrás da pergunta? Ele está querendo saber o que você sabe. Ele quer saber qual é a sua experiência profissional, qual é a sua experiência de vida, qual é a sua formação, ou seja, o que é que você efetivamente sabe e sabe fazer. Quais são os desafios que você já enfrentou e como você lidou com esses desafios, quais são os seus resultados, quais são aquelas áreas onde você é muito bom, quais são aquelas áreas onde você talvez não seja tão bom. Então, quando ele faz você falar sobre a sua carreira, ele está ali coletando essas informações. Então, vamos dar aqui um exemplo que é muito relevante, porque nós temos que ser realistas. De repente, você fez faculdade em uma faculdade que, infelizmente, não é de ponta. Você não teve aquela faculdade que, por si só, o selo da faculdade carimba lá o teu currículo como alguém que fez uma faculdade de ponta. Então, se você não fez uma faculdade de ponta, nas suas respostas, você tem que mostrar como você adquiriu os conhecimentos diferenciados que são pertinentes para a vaga. Por quê? Porque a sua faculdade talvez não esteja te ajudando neste ponto. Então você pode dizer, olha, eu fiz essa faculdade aqui, mas para essa posição, por exemplo, eu tenho uma formação adicional, ou eu tive uma outra experiência, ou eu tenho estudado o assunto XYZ, ou eu aprendi no passado com um gestor, com um líder que eu já tive, um mentor, porque no fundo, o que o entrevistador quer saber é como você vai preencher aquela vaga e como você vai ajudar aquela empresa através da sua contribuição profissional. É isso aí. Bom, a gente vai chegando ao final. Eu vou fazer uma última perguntinha aqui de um seguidor. Jeová Soares, é uma pergunta bastante pertinente. Ele está perguntando se o recrutador, atualmente, ainda leva em conta o visual de um candidato. Cabelo extravagante, piercing, tatuagem, prejudica um processo seletivo? A gente sabe que atualmente a gente
tem um pouco mais de liberdade, Sim. mas alguns lugares ainda são muito engessados. Então, nessas horas, evidentemente, né, o Cher vai complementar isso de uma maneira muito mais profissional. Evidentemente, a aparência não está ligada à competência técnica, mas você vai ser notado por ela. Claro. E, às vezes, conhecer o lugar para onde você está mandando o seu currículo, para onde você está se candidatando, você já vai imaginar como as pessoas se vestem ali. Então, como que é essa questão, Cher, de como você se veste para uma entrevista de trabalho? Os recrutadores ainda olham para isso, para essas extravagâncias, piercing, tatuagem, como uma coisa pejorativa? A gente sabe que tem. Vamos lá. Como é que é o nome dele? Jeová Soares. Jeová Soares. Olha só, Jeová, eu e você temos um nome curioso. Você é o Jeová Soares, eu sou o Cher Soares. Nós temos nomes assim, ó, diferentes, extravagantes. Mas vamos lá, Jeová, falando em extravagância. No fundo, a palavra de ordem aqui é coerência, tá? Coerência. Por quê? Evidentemente existem estereótipos e preconceitos, mas eu vou provocar você, vou provocar quem está escutando a gente, vou provocar mesmo, com a seguinte questão. Já imaginou, Jeová, se você vai a um personal trainer? Você contrata um personal trainer ou quer contratar um personal trainer e chega lá e encontra um cara completamente fora de forma. E aí? Você se sente muito entusiasmado para ter esse cara como seu personal trainer? Isso é regra? Não. Pode ser que ele seja um ótimo personal trainer. Ele não é mais um atleta, mas pode ser um ótimo personal. Mas a pergunta é, vai influenciar você? Talvez influencie. Por outro lado, digamos que você vá buscar um consultor de moda, um alfaiate, um estilista, e você chega lá e encontra uma pessoa muito mal vestida. E aí? Como é que fica? Ou você vai contratar um arquiteto e quando vai na casa dele, um decorador, vê uma casa assim completamente cafona, brega, ou seja, você sempre será influenciado. Então existem alguns mercados e cada mercado tem uma espécie de código de conduta, né? Então, por exemplo, se você vai para o direito, para a advocacia, evidentemente que existe uma espécie de padrão estético, visual, que você precisa estar alinhado. Para que você consiga vencer essas barreiras, você precisa, de fato, ter um desempenho excepcional. Por quê? Porque, evidentemente, a imagem exterior é, sem dúvida nenhuma, o primeiro contato que as pessoas fazem com a gente. As pessoas, no passado tinha aquele ditado que dizia, né? A primeira imagem, como é que era o ditado mesmo? A primeira impressão é a que fica, a primeira impressão né? é a que fica. Eu costumo dizer, não é a que fica, mas é a que dura mais tempo. Então, quando você tem a primeira impressão de alguém, ela fica por um tempo e para mudar precisa de bastante esforço. Então, se você pega alguns mercados mais específicos, eles têm lá uma espécie de, nós chamamos isso de dress code padrão, uma espécie de código ali de conduta, de vestimenta, que diz o seguinte, aqui é mais aceitável isso e menos aceitável aquilo. De novo, é você que escolhe, você assume o risco que você quer pagar. Então, assim, alguns segmentos são muito abertos, muito receptivos a piercings, tatuagens, cortes e cores de cabelo diferentes. E se você estiver nesse mercado, joia. Mas, de repente, se você estiver num mercado mais conservador, mais tradicional, talvez você devesse se preocupar um pouco com isso também. Porque conta a despeito de ser certo ou errado, a despeito de ser ou não preconceito, visão real conta e conta bastante sim. Então, fica atento a isso, incorpore aquilo que seja o seu estilo e garanta que a sua representação visual externa, estética, a maneira como você se veste, a maneira como você se porta, que ela adere na sua identidade profissional. Por quê? Porque é uma questão de coerência, como eu disse, que é palavra de ordem nesse setor. Bom, hoje a gente falou então aqui de carreira com o Cher Soares. Ele é especialista em comportamento, ele é palestrante, ele é consultor, ele tirou as dúvidas sobre promoção e demissão. Obrigada, Cher, pela participação. Obrigado, Letícia. Obrigada por ter respondido às perguntas dos nossos seguidores. Com certeza a gente volta para falar mais sobre carreira e quando a gente voltar, eles podem continuar tirando as dúvidas, né? É isso aí. Eu que agradeço todas as perguntas, espero ter contribuído de coração com vocês. Mandem aqui pra gente no Yahoo suas perguntas, seus comentários, temas para outros vídeos e também lá no meu Facebook, no meu YouTube, chersoares.com.br, é o meu site também. A gente se vê por aí. Bom, Cher Soares,
Eu sou Letícia Quatel, editora de notícias, e até a próxima. Tchau, tchau.